durante a nossa leitura, a gente tem desenvolvido o quê? A gente está lendo a Bíblia com as crianças. Começamos o Evangelho de João, aí eu queria ir para Isaías, para eles terem uma visão do Velho Testamento já, a gente lendo juntos, um capítulo por dia, e aí fui voto vencido. Eles votaram ler Lucas. E aí, vamos ler Lucas, então, vamos ler Lucas. E aí, ontem eu estava vendo, a gente chegou no capítulo 4 de Lucas, que fala sobre a tentação de Cristo. Então, aí eu perdi a noite, não sei, durante a noite, era de madrugada, 4 horas da manhã, acordei com esse assunto, tentando construir ele. E parei um tempo assim considerável para meditar no assunto da tentação de Cristo. E é em cima disso que eu gostaria de trazer uma meditação, uma reflexão para nós, que me chama a atenção. Então, a Bíblia não diz se foi uma sequência rápida, a Bíblia só diz que foi um período de 40 dias, mas ela não fala em momento algum em que momento Satanás apareceu para realizar os 3 atos de tentação. Se foi um após o outro, se foi um e aí deu um intervalo de uma semana, apareceu de novo, a Bíblia não fala quanto a isso. Mas a primeira tentação, que é transformar pedras em pães, eu quero fazer uma leitura atualizada em cima desse assunto, que é, ô Luciana, tudo bom, Luciana? Que é Rose, que é assim, as pessoas hoje elas estão obcecadas pelo sustento. A pandemia ela trouxe, só nós olharmos algumas pessoas que corriam para o mercado dizendo que os mercados iam fechar e na verdade os mercados tiveram faturamentos históricos. Ia faltar comida, não se fala em desabastecimento, bem pelo contrário, o Brasil está falando em um superávit de produção de grãos, então não se confirmou essa falta de alimento. E se fez, eu me lembro que eu ia no mercado no começo, restrição, planejados Condor, deve ser o Vladimir, o Vanderlei. Então, assim, se eu vi no mercado ali restrição de azeite, restrição de não sei o que, hoje eu acho que essas plaquinhas nem tem mais no mercado. Mas as pessoas de maneira obsessiva foram atrás de pão. E isso foi uma das primeiras, a primeira que a Bíblia cita, a tentação. A segunda tentação, para mim agora está sendo um cachorro do vizinho que está latindo. Mas vamos lá, vamos com essa tentação aí. Letícia, a segunda foi a questão de se tu me adorar, eu te dou poder e glória. Tá vendo o que está na tua frente? Se eu te mostro os reinos e o poder e a glória eu te dou. Isso também nos fala um pouquinho sobre essa questão que a necessidade que o homem tem do poder. O poder traz dinheiro. As pessoas elas erroneamente acham que o homem que tem muito dinheiro, ele está preocupado com mais dinheiro. Não. Observa a briga do Senado, do STF, do Congresso. Observa se aquilo ali é por dinheiro. Aquilo é por poder. Eu quero mandar mais que tu, eu quero provar que eu mando mais que tu. O poder traz a glória. E isso aí desencadeia uma sequência de fatos relevantes para algumas pessoas, e várias pessoas se vendem pelo poder. E isso desde cargos menores. Eu sou chefe do estoque, eu sou encarregado da verdura, eu sou sênior da reposição do arroz tipo 1. Ô Luciano, bom dia, meu querido. Então as pessoas elas se vendem pelo poder dentro de empresas, a gente vê isso, as pessoas que se dobram ao sistema para crescer. Mas tem uma terceira tentação, e foi sobre essa que eu parei e fiquei meditando, que foi a terceira, ou na sequência, que a Bíblia apresenta a citação do diabo em relação a Jesus.
diz, vamos o seguinte, eu vou te levar, ô meu querido bispo, obrigado, reverendo, pastor, maior figura. E aí, a terceira tentação, Cássius, ela vai na direção. Fala o seguinte, não te atraiu o teu sustento diário, não te consegui encantar com isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te oferecer poder, também não vou te encantar com isso, o diabo deve ter pensado, eu vou pegar o que de mais valioso então tu tens, te atira daqui do pináculo, vamos ver o que acontece. José Carlos, a proposta do diabo, a terceira, foi que Jesus eliminasse a sua vida. Te joga, porque se Deus está por aí e ele vai te guardar, ele vai te sustentar, vai dar ordem aos anjos e eles vão te sustentar. Aí eu quero abrir então a minha fala nesta manhã, no devocional, sobre essa questão. Algumas pessoas, elas estão sim desesperadas pelo sustento, preocupadas pelo sustento, ansiosas pelo sustento, e há pessoas que estão da mesma maneira ansiosas, preocupadas, correndo atrás de poder e glória. Mas eu quero trazer a questão, as pessoas que estão vulneráveis emocionalmente e que vão fazer bobagem com a vida. Está sendo dito por vários médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos que a pandemia trará uma onda de mortalidade bem complicada, que as pessoas elas vão provar a sua vida. Existem várias maneiras de interpretar isso. Eu não quero ser o cavaleiro do Apocalipse para anunciar uma tragédia de uma pandemia suicida. Não quero, mas eu quero não também tirar da mesa a discussão das pessoas que de alguma maneira vão jogar a vida fora. Como que eu faço isso? Hebreus tem a resposta. Por isso a chamada deste vídeo foi fique firme até o fim. Hebreus capítulo 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: vede, irmãos, que nunca haja Dinamar, em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Viu, Dinamara? Receba. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, queridos, olha o que esse texto está nos dizendo. E isso eu gostaria de, mesmo com as preocupações que eu tenho junto com você, de colocar pão na mesa para os meus 3 filhos e para minha esposa, a preocupação que eu tenho de pagar as minhas contas, a preocupação que eu tenho de tentar manter uma estrutura. Então, eu também tenho preocupações como pai de família, como filho, eu tenho pais idosos, meu sogro e minha sogra é idoso, que a gente de alguma maneira pode ajudar e precisa ajudar, mas eu quero hoje chamar a nossa atenção para nós, individualmente. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte: cuidado com pessoas que vão ser enganadas. E hoje, gente, assim, ó, tu não sabe mais em que rede acreditar. Facebook diz que está bloqueando quem é conservador. Publicações, até ontem eu vi um jornalista comentar que foi divulgada uma imagem no Facebook de uma pessoa com a cabeça do Bolsonaro na mão, correndo sangue. Aí uma pessoa pegou, tirou a cara do Bolsonaro e botou a cara da Marielle, aquela vereadora do Rio de Janeiro. Facebook derrubou daí a foto. Mas antes não tinha derrubado. Isso é uma tendência ideológica. Então, assim, onde nós vamos hoje parar para... Que jornal hoje tu pode botar a mão? Que notícia que tu pode dizer, olha, isso aqui é um fato, isso daqui é verdade? Que número que tu acredita? Então, assim, ó, cuidado para a gente não se apartar de Deus, movidos pelo engano. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje.
Então, assim, algumas pessoas, e eu agradeço a Deus, você que talvez nunca tenha estado em congregação pequena, mas e até nas matrizes, nas grandes igrejas, também tem o crente chato. Mas tem o crente chato que é chato, mas tem o crente que é chato porque sempre está... Irmão, vamos orar, irmão, vamos ler Bíblia, irmão, já jejuou hoje, irmão, e ele fica te perturbando as ideias, até te constrange. Irmão, vão lá no hospital, irmão, vão lá no presídio. Olha, eu tenho certeza que a Escobar, ela já deve ter assim convidado a Débora, já deve ter convidado muita gente para ir junto com ela no presídio. E ela cansou de ouvir não, mas ela continua convidando. Por quê, queridos? A gente tem que exortar. A gente tem que... O que é o exortar? É chamar a atenção, é advertir, é aconselhar, é dar uma palavra de incentivo, é dar uma palavra de ânimo. Isso tudo é exortar. Mas a gente não tem... amanhã eu vou... Não, amanhã, querido, amanhã pode ser tarde. Se Deus tem colocado no teu coração pessoas para você orar, para você visitar, para você conversar, para você ligar hoje, faz isso hoje. Porque a gente não sabe, hoje não tem como nós saber como está o coração de cada um. A gente não tem como hoje medir a fé das pessoas. Eu estava olhando, vamos lá. Eu estava falando com o meu irmão, a igreja que ele congrega, eles falam que tem 6 mil membros. As lives do pastor lá tem 300 visualizações. E eu posso usar isso como uma regra para dizer como está aquecida a igreja? Irmãos, a gente está com 2 cultos, domingo de manhã e de noite, em tempo normal. Assista as nossas lives, vê quantas pessoas estão conectadas. Isso é uma regra para a gente medir a fé ou não. Então, assim, estas questões a gente precisa começar a avaliar para ver o quanto as pessoas estão tendendo a ouvir engano. E aí a gente, mas eu não vou me meter, eu não vou falar. Tu já foi surpreendido por pessoas que tu foi lá, falou um negócio e a pessoa, ainda bem que tu me avisou. Ainda bem que tu me falou. Irmão, eu agradeço pelo teu incentivo de nunca me abandonar. Cássio, tem pessoas que a gente não pode largar de mão. A gente tem que continuar insistindo. Tem muitos que estão na igreja hoje e só estão na igreja hoje porque os pais apurrinharam o sujeito para ir na igreja. Mas olha, cansaram de chamar a atenção. Queridos, a Bíblia manda fazer isso. E a gente, por pudor, para não se incomodar, para não perturbar, isso, cuidado, que endureceram o coração pelo engano, é o que diz a Bíblia. Mas a palavra de Deus, porque ela nos incomoda para isso, ela nos incomoda pelo seguinte, porque a palavra diz que nós nos tornamos participantes de Cristo só e somente só retivermos a confiança do início. Então não é, meu irmão e minha irmã, olha, uma coisa, eu enquanto pastor, se tem coisa que me irrita, é quando o sujeito vem para mim, principalmente alguns da classe pastor mal, quando o sujeito vem, que Deus me usava, quando eu era jovem, ainda é jovem, não é nem jovem, Salete, vem uns sujeitos para cima de nós, porque olhem, para mim, 50 anos, o pastor Mauro então tem cabelo pretinho, eu hoje estou cabelo branco, mas quando eu era jovem, que nem tu, meu guri, mas eu pregava por tudo, mas aquilo não dá uma raiva. Eu digo, mas por que tu parou, filho? Se tu era tão bom assim, Deus queria te usar, por que tu parou? A Bíblia diz que na velhice vai dar fruto, mas em alguns casos não. Vira uma árvore seca, velho. A Bíblia diz o seguinte, se nós ficarmos até o fim, aí que está o êxito, aí que está a nossa vitória, se nós conservarmos a nossa fé até o fim. E olha só, queridos, essa pandemia veio mostrar, e eu concordo com muitas publicações da internet, ela veio mostrar o caráter de muita gente, mas não vai parar aí, porque isso veio mostrar caráter. Tu achas mesmo que não vai vir algo direcionado à face da terra, antes do arrebatamento da igreja, para testar a fé dos crentes, num nível muito mais severo, muito mais pesado?
Irmão, agora foi testado a saúde financeira de muitas empresas, de muitas famílias, agora foi testada a paciência, agora foi testada a credibilidade, foi testado muitas coisas. A fé, a gente está fazendo live, Chaine, a gente está fazendo culto, hoje, mas olha, tu pode, saindo simultâneo comigo agora, deve ter umas 90 lives de igreja. A nossa fé não está sendo testada, mas ela vai ser testada. Isso tu pode ter certeza. E aí eu quero que você grave Hebreus capítulo 3, verso 12, 13 e 14. E o verso 15 diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se hoje Deus mandar alguém te ligar, ô meu filho, já leu a Bíblia, não te irrita com essa pessoa. Ela só está te aconselhando. Se hoje tu receber um WhatsApp, quer entrar, um convite por WhatsApp, quer entrar numa corrente de oração, não apaga essa mensagem. Participa. Se hoje te convidarem para ir numa casa, irmã Elisa, fazer um culto, vai. Põe a tua máscara, álcool gel, vai. Porque se nós não fizermos exercícios espirituais, é muito certo, Cássio e Janaína, é muito certo que não sei se vamos perseverar até o fim. Porque o engano, queridos, o engano está violento. Está violento. Tu já nem sabe mais quem é fake, quem não é fake. Olha, tu já não sabe. Às vezes eu fico me olhando no espelho e fico, será que sou eu mesmo? Diabo sujo. Será que não é tu que botou uma cara minha mais limpa, mais cabelo preto aí no espelho? Hoje tá uma coisa pavorosa. Então, queridos, eu queria nesta manhã te estimular, você que está num ônibus, você que está indo de bicicleta, você que está no Uber, você que está numa padaria, você que está em casa, você, onde você estiver. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ouvir a palavra é melhor do que ouvir meus pensamentos, queridos. E o tempo foi-se embora. Tá bom demais, mas o tempo acabou. Então, queridos, agora continua sendo então 5:2 em Burunjura, Biscay, que agora é 10:6, Tóquio já é 6:9 e assim estamos indo. Tá, queridos? Prazer estar junto com você. Por gentileza, se você se sentir confortável, replique esse devocional, mas para que mais pessoas consigam também, no mínimo, ser um pouquinho sacudidos nesse dia de hoje, nessa sexta-feira. Sábado e domingo está aí, tem várias atividades para serem feitas. Uma delas é cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião, diz a Bíblia. Tá bom, queridos? Vamos orar? Pai amado, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, nós rogamos as Tuas misericórdias, nós pedimos, meu Deus, que nós possamos ser úteis à Tua obra hoje. Nos leva até pessoas que precisam ser socorridas, precisam ser abraçadas, precisam ser visitadas, precisam ser amparadas. Nos ajuda a ser úteis na Tua obra, Pai amado, que nós possamos ter hoje muitos irmãos dobrando os joelhos e perguntando, Senhor, no que Tu queres me usar hoje? Que nós possamos querer ser usados por Ti no dia de hoje, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Feito, queridos, que Deus, Márcio, abençoe Noemi, que Deus abençoe a cada um no dia de hoje e seja tu uma bênção. Em nome de Jesus. Tchau, meu povo.